esse vídeo para vocês, né? Ele é bem explicativo aqui, aí vocês assistam utilizando o meu. E aí eu estou gravando, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui para vocês e estou gravando também a tela. Então ele vai ficar no banco de dados junto com as outras aulas que a gente tem também, tá? Então eu vou dar um play aqui. Oi? O senhor salvou isso aí em qual unidade mesmo? 2.3, mas pelo que a Pamela falou, vocês não vão conseguir entrar nesse aqui em específico. No webinar dá porque ele está no YouTube. Mas eu estou gravando aqui agora e ele vai ficar salvo também no Microsoft Teams, né? Igual lá na nossa equipe, lá quando a gente vai em equipes. Tá bom? Beleza. Vou dar o play aqui então e até mutar o microfone para não atrapalhar vocês aqui. Ok? Massa, né? Quando a gente está tratando de mecânica dos fluidos, ou até transferência de calor, tem a lei da conservação da energia. Enfim, são as leis, os princípios básicos aí que regem esses fenômenos físicos. Então, por exemplo, quando a gente está falando de lei, que a gente tem a conservação do momento aplicado a fluidos, na verdade, isso aqui é a segunda lei de Newton, né? É complexa, mas é a segunda lei de Newton aplicado ao escoamento, né? A fluidos, quando você deseja encontrar velocidade e pressão em um escoamento, né? Então, você tem as três direções, x, y, z, e é uma equação diferencial parcial bem complexa, né? De ser resolvida lá, que ela vira aquela equação de Navier-Stokes, para quem já teve contato. Outra aplicação e lei fundamental, né, a lei de Kirchhoff das correntes, né, que fala que a corrente que entra em um nó tem que ser igual às correntes que saem de nó, é a conservação da carga elétrica. Então, esses são os fenômenos, as leis da física que a gente tem que aplicar depois que nós tenhamos definido as variáveis que a gente deseja controlar. E aí vem aquilo que a gente estava mencionando, vem as simplificações ou aproximações. Então, se a gente for considerar tudo de um sistema, provavelmente você não vai conseguir ter uma solução analítica para o seu problema, né? Quando a gente fala solução analítica, é encontrar uma equação, né? Uma solução no meio contínuo para aquilo que você está falando, né? Geralmente, já é difícil com as simplificações. Então, se você considerar muita coisa, fica muito mais complexo. Então, alguns exemplos de simplificações que eu vou passar, por exemplo, muito comum a gente desprezar a perda de energia por atrito, que sempre vai ter. Você considera um sistema não linear como linear, a regra na natureza é os fenômenos serem não lineares, tá? Tem graus de não linearidades, mas considerando eles lineares, você simplifica muito os seus cálculos. Por exemplo, a gente também despreza resistência, indutância e capacitância dos condutores. Então, todo fio, né, ele é um material e ele tem, mesmo que pequeno, uma resistência, uma indutância, e geralmente a gente despreza esses componentes, porque ela é relativamente pequena quando comparada aos componentes propriamente ditos. Você perde um pouco de precisão, mas a simplificação que essas considerações trazem para os cálculos geralmente compensa, né? É sempre uma troca. Outra coisa que faz muito é considerar um escoamento, a transferência de calor unidirecional, né? Não existe nada no mundo unidirecional, o mundo é tridimensional, né? Mas quando essas grandezas nas outras direções, elas são muito pequenas em relação a uma, ou seja, é uma transferência de calor, um escoamento, ele é predominante em uma direção, por exemplo, em um tubo, né, que você considera ali ele axis simétrico com fluxo, então faz sentido você fazer simplificações desse tipo. E outra coisa da equação, acho que deve ser a equação mais famosa da engenharia mecânica e mais mal utilizada, né, que é a equação de Bernoulli, por exemplo, ela considera um fluido invíscido, né? Então, quando a gente considera um fluido invíscido, a gente está desprezando a viscosidade desse fluido e, portanto, as perdas de energia relacionada a essa propriedade. Então, como eu falei, não existe fluido invíscido, a gente sabe disso, mas dependendo do fenômeno que você vai representar, essa condição, essa consideração, ela pode ser válida. E aí nós passamos para o passo do equacionamento,
que após as suas leis da física serem aplicadas e as simplificações terem sido feitas, o objetivo aí é uma solução matemática para você conseguir a sua equação, né? E aí vale ressaltar que o número de variáveis que você deseja conhecer, ela tem que ser igual ao número de equações do sistema. Então, quando você tem sua equação matemática, você passa pelo processo de calibração e validação, ou seja, é a parte que você vai o seu modelo, como que você pode calibrar uma equação? Você pode ir ajustando aquelas constantes ou os parâmetros que multiplicam a variável, fazendo com que ela se aproxime uma propriedade de um fluido que você considerou. Então, geralmente, quando você calibra e valida, você tem um experimento, e esse experimento você vai confrontar com os dados da equação que você encontrou. Então, por exemplo, aqui é um gráfico de um artigo qualquer, onde os pontos são dados experimentais e o resultado do modelo que ele encontrou é essa linha contínua, né? Ela é contínua propositalmente, significa que tem uma equação, né? Ela é contínua porque qualquer valor da abscissa que você escolher aqui, ela vai ter um valor correspondente no eixo Y, enquanto o dado experimental, obviamente, ele é discreto, né? Então, por exemplo, ele não tem valores para qualquer um, mas lá e ver. Então, nesse caso, a gente vê que a nossa equação está descrevendo bem o fenômeno experimentado por esse exemplo, tá? Então, vamos fazer um exemplo prático, e aí eu disse que eu até vou me desculpar um pouco de estar sendo muito teórico nesse caso, mas é importante a gente entender a dificuldade de modelar analiticamente, ou seja, fazer os cálculos na mão, vamos dizer assim, e a facilidade depois que o software traz, né? Porque o software, eu costumo falar, é garbage in, garbage out. Se você colocar besteira no software, ele vai te dar uma resposta também de besteira. Então, a gente tem que conhecer muito bem aquilo que a gente está fazendo, porque o software ele pode nos induzir muito a erro, que é muito fácil você ter um resultado, mas muitas das vezes esse resultado pode não ter nada a ver e, enfim, fazer um projeto que pode vir até a colapsar. Então, eu vou fazer um exemplo aqui prático, a modelagem matemática de um sistema de amortecedor de um veículo. Então, nesse caso, nós vamos pegar só uma das rodas aqui como exemplo e a gente vai modelar esse pneu como sendo uma massa com uma mola e um amortecedor, né? Então, essa aqui é como que a gente vai representar por esses componentes físicos aqui. Então, como eu falei, o primeiro passo é definir a equação diferencial que descreve o fenômeno físico. Então, sistemas mecânicos, quando a gente está preocupado com a parte de deslocamento, velocidade, é a segunda lei de Newton. Então, para a gente lembrar um pouquinho aí dos tempos de física 1, né, lá da universidade, e até do ensino médio, a gente vai traçar um diagrama de corpo livre. Então, quando a gente traça um diagrama de corpo livre, se você imaginar uma força externa tentando levantar essa massa, a mola e o amortecedor eles vão fazer uma força contrária, eles vão impor uma resistência ao movimento desse bloco. Então, quando a gente faz o diagrama de corpo livre, né, a gente tem a força externa, com a força da mola, aqui está até trocado, né? Aqui tem que ser contra. Nem tinha visto aqui esse erro. E a força peso, nesse caso, a gente vai desconsiderar. Por quê? Por que a gente pode desconsiderar o peso? Nós estamos imaginando um sistema em repouso. Imagina que essa mola está presa aqui e eu solto ela. Essa mola, essa massa, né? Essa mola ela vai deformar e quando essa deformação chegar a determinado ponto, a gente vai saber que a força peso ela vai ser igualada, a letra é muito bonita, né? Ela vai ser igualada por K delta X, sendo esse delta X aqui a pré-carga, né? Então, a gente fala que no momento que eu estou considerando, iniciando esse movimento, a força peso ela já foi anulada pela pré-deformação da mola, tá? Então, vamos pegar, não precisa, às vezes, para quem nunca teve contato, é um pouco, falando um pouco mais complexo, mas só para mostrar realmente como que faz ele analiticamente, depois a gente vai fazer no MATLAB,
ok? Então, aplicando a segunda lei de Newton, né? Somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força da mola, pela lei de Hooke, ela é proporcional ao deslocamento vezes a constante da mola. A força do amortecimento, ela é proporcional à velocidade vezes o coeficiente de atrito viscoso, mais a força externa, que tem a direção. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, né? Lembrando que a aceleração, ela é a derivada segunda do deslocamento, que a gente está chamando de x, e a velocidade é a derivada primeira do deslocamento. Só lembrando, né, o nosso objetivo com a modelagem é encontrar uma equação que descreva o deslocamento da massa, ou seja, como que x está variando em função dessa força externa. Então, eu faço esse equacionamento e aqui eu cheguei em uma equação diferencial, porque envolve derivadas, né? Envolve a derivada segunda e primeira do deslocamento. Essa equação, então, ela é uma equação diferencial ordinária. Quando a gente fala uma equação diferencial ordinária, porque ela só tem, né? Porque ela é do compadre Washington, não, né? Porque ela só tem uma variável mesmo. Linear e parâmetros constantes, né? Então, quando a gente fala parâmetros constantes, significa que a massa, o coeficiente de atrito viscoso e a rigidez da mola, elas não vão variar ao longo do tempo, elas são constantes. Então, a gente chegou na equação diferencial. E aí, quando a gente tem uma equação diferencial, só lembrar, né, qual que é a diferença de uma equação diferencial de uma equação algébrica? Em uma equação algébrica, o que a gente procura, né, o que a gente encontra quando a gente substitui um ponto ali do domínio é um número. Né? Toda equação algébrica a gente calcula um número. Já uma equação diferencial, o que nós procuramos é uma equação que satisfaça aquelas condições. Então, a gente quer saber qual equação de x do tempo, né, do deslocamento em função do tempo, que se eu derivar ela duas vezes, multiplicada por n, somar com a derivada dessa equação, multiplicada por b, mais a própria equação multiplicada por k, vai ser igual à força externa. Então, eu estou procurando uma equação. Né? O modelo, então, a resposta é uma equação e não um número, como é no caso de uma equação algébrica. Tá? Então, tem várias formas da gente obter uma solução de uma equação diferencial, né? Para quem já fez o curso de equações diferenciais aí, sabe que equações diferenciais, geralmente os métodos convencionais, eles são bem exaustivos, né? Foi realizado ao longo do tempo por tentativa e erro mesmo, e alguns métodos. E aí, quando a gente está tratando de sistemas e modelagem, a gente utiliza muito a transformada de Laplace. E a vantagem da transformada de Laplace é que ela vai transformar uma equação diferencial em uma equação algébrica. Então, eu gosto de falar, sempre quando eu estou fazendo esse tipo de palestra, de mostrar só o que é a transformada de Laplace, porque em algum momento da vida de vocês vão se deparar com esse fato. Então, o que é uma transformada de Laplace de uma função? Tá? Então, não assusta, né, com a fórmula, mas a transformada de Laplace de uma função no domínio do tempo, né, por definição a gente vai chamar de f de s, tem aqui x de t ao quadrado, que é a sua função original. Uma transformada de Laplace, você vai pegar essa função original, substituir aqui no f de t, multiplicar por uma exponencial elevada a menos st dt. E o limite vai de 0 a infinito. Aí isso é a definição. Aí vocês perguntam, de onde que surgiu isso, né? Isso não tem muita explicação física, né? Isso é uma transformação matemática, né? Transformada de Laplace é calcular uma integral. É realmente uma transformada uma transformada matemática. Mas o interessante é que quando a gente aplica essa definição, a gente consegue fazer uma mudança de domínio. Antes, uma função que era função de t, do tempo, ela vira agora uma função de s. Você trocou o domínio. Vamos dizer que é como se você se sua velocidade fosse função do tempo e agora ela é função da distância, por exemplo. É só um exemplo do que seria uma mudança
de domínio, né? E quando a gente fala, então, de transformadas de Laplace, a gente chega numa tabela, através daquela definição, onde as principais funções da engenharia, né, a gente tem tabelado o correspondente, né? Então, a função degrau, que é uma função muito utilizada, que é aquela que você está em repouso e a partir de um certo instante de tempo você começa a ter um carregamento constante. Isso aqui é uma função degrau. Então, a gente já tem qual é a transformada de Laplace para essas funções conhecidas. E assim, a gente tem para várias outras aqui, que são funções padrão. Enfim, agora que a gente relembrou um pouco dessa transformada de Laplace, vamos resolver essa equação diferencial. Então, eu quero achar o valor de x que vai satisfazer a função de x que vai satisfazer essa equação diferencial. Então, primeiro, eu tenho que calcular a transformada de Laplace de todos esses elementos da minha função. Então, por definição, a transformada de Laplace de uma derivada é multiplicar a função no domínio S por S. Então, isso daqui a gente pode chamar de x de S. Então, olha só, por que Laplace é legal. Eu tinha uma derivada aqui, ó, x ponto. Quando eu faço a transformada de Laplace, ela agora é uma função x de S, ou seja, ela está no domínio S, e para eu derivar uma função no domínio S, eu simplesmente multiplico depois dá um sentido físico, por exemplo, substituir pela frequência, e aí a gente fala que nós estamos trabalhando no domínio da frequência. Como a gente vai derivar duas vezes, a gente viu que derivar uma função é multiplicar ela por S no domínio de Laplace, eu multiplico por S de novo, eu chego a transformada de x de S vezes S ao quadrado. Enfim, substituindo tudo, a gente vai chegar nessa expressão. Então, x de S vai multiplicar esses termos e vai ser igual à força externa da função. Com isso, a gente consegue relacionar a saída pela entrada, ou seja, como que x vai variar em função da entrada da força. Isso é o que a gente chama de função de transferência. Então, toda vez que você vê uma definição falando função de transferência, o que a gente tem é uma equação que relaciona a entrada com a saída de um sistema, geralmente no domínio S. Tá? E aí, essa é a parte mais fácil, né? Aplicar a transformada de Laplace em uma equação diferencial é muito simples, né? Pode parecer complexo para quem está vendo pela primeira vez, mas depois que você pega certa prática, não tem muito segredo. Só que, quando a gente consegue fazer esse tipo de função de transferência, nós estamos no domínio S, igual eu falei, nós não estamos no domínio original, que seria o domínio do tempo. E, geralmente, a gente quer conhecer a resposta do nosso sistema no domínio do tempo, né? Então, com o passar do tempo, como que ele está comportando? Para isso, a gente tem que calcular a transformada inversa de Laplace. Aí, meus amigos, é algo que começa a ficar complicado dependendo da equação que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular para fazer a transformada inversa de Laplace é definir qual que é a função de entrada que a gente vai ter, ou seja, qual que é a entrada do meu sistema. Por exemplo, lembrando que nós estamos modelando o sistema de amortecedor do carro, né? Então, o que eu posso considerar? Será que a entrada, uma força, pode ser uma lombada, né? Aquelas costelas que a gente fala lá, que seria uma excitação ondular, né? No pneu, por exemplo, assim. O que a gente pode considerar? Nesse caso, eu vou fazer uma consideração da entrada que seria uma força do veículo passando em um quebra-mola. Então, se tiver o carrinho lá, né? Aqui quase o da 20 do desenho aqui, do pente, e aí ele vai passar por um quebra-mola. Então, ele vai ter uma excitação no pneu. Então, se a gente for ver uma entrada de uma força, talvez seja coerente a gente considerar, né, de forma simplificada, uma força enquanto ele está passando nesse quebra-mola. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou considerar o que a gente chama, esse sistema massa-mola-amortecedor, uma forma de um pulso quadrado. Isso aqui é como a gente representa uma função de pulso quadrado. Então, isso aqui é a função degrau.
Basicamente, o que ele está fazendo, se você for pensar, quando a gente fala mid-t aqui, é uma função que a partir do zero ela está nesse ponto, e quando ele fala mid-t menos 2, ele está deslocando essa função em 2. Então, você teria algo desse tipo aqui. Então, quando você faz essa função menos essa daqui, a única coisa que sobra é isso aqui, porque o resto vai anular. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo aqui, matematicamente expressando um pulso quadrado. Só que, veja bem, quando a gente volta na nossa função transferência, a nossa entrada ela também tem que ser na transformada de Laplace, porque a gente não pode multiplicar a entrada no domínio do tempo por uma função que está no domínio S, né? Você está fazendo dois domínios diferentes. Então, nós vamos fazer a transformada de Laplace, utilizando a tabela, né? Não precisa se ater muito a isso, mas basicamente essa função aqui no domínio do tempo equivale a essa função aqui no domínio S, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente substitui a transformada de entrada nessa função de transferência. Então, força externa virou o nosso quebra-molinha no domínio S, multiplicado, e aí a gente tem a nossa saída X em função dessa entrada do nosso quebra-mola no domínio S. Okay? Então, isso a gente fala que é a resposta do sistema no domínio da frequência devido a essa entrada imposta. Lembrando que frequência aqui depende do que você vai chamar, de você vai considerar S. Né? A gente fala domínio S porque é uma variável genérica, mas não vem tanto ao caso, né? E para analisar a resposta do sistema no domínio do tempo, nós temos que aplicar a transformada inversa de Laplace. Olha o detalhe, mostrei para vocês as tabelas aqui, né? Vamos voltar rapidinho aqui. Você vai ver que nenhuma dessas funções aqui que a gente conhece no domínio S, para a gente transformar ela para o tempo, ela tem aquela forma que a gente chegou na nossa equação. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente conseguir fazer uma transformada inversa de uma função dessa é representá-la em uma forma que eu consiga utilizar a tabela. Então, perceba que para fazer a transformada inversa é muito mais complexo do que transformar o tempo para o domínio S. Tá? Então, nesse caso, a gente vai estabelecer o valor dessas propriedades do sistema massa-mola-amortecedor. Então, a gente está falando que a massa é de 2 quilos, a constante da mola é 20 newtons por metro e o coeficiente de atrito viscoso, 14 newtons vezes segundos por metro. Então, o nosso objetivo agora é representar essa equação de forma que a gente consiga usar a tabela. Então, a gente pergunta se é possível aplicar direto. Não é. Então, lembrando, gente, pode ser que esteja ficando um pouco cansativo, mas é esse geralmente o procedimento que a gente tem que fazer matematicamente. Né? Não convém eu vir aqui simplesmente mostrar como que faz no MATLAB em 2 minutos, essa transformada inversa, se a gente primeiro nos sentir um pouquinho da dor que é, muitas vezes, de fazer isso. Estamos tratando de uma equação diferencial ordinária, com uma entrada, né, e uma saída, e aí já fica um pouco cansativo o cálculo. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, a gente representa e simplifica esse polinômio, né, através das raízes. Então, isso aqui é a mesma coisa dessa expressão aqui. E S, S mais 2 e S mais 5, eles vão ser as raízes desse sistema. Né? Então, a gente vai representar ele nas formas. Vamos separar. E aí, eu quero aplicar o método que a gente chama de frações parciais, onde eu represento cada um dessas raízes aqui em uma fração separada. Então, agora, qual que é meu problema? Descobrir quais os valores de A, B, C que vão fazer com que essa igualdade seja real. E aí a gente pode falar até um pouco da nomenclatura que a gente ouve muito em sistemas de controle, né, que a gente está aqui com os polos da nossa função de transferência. O que é os polos? São os valores dessa variável S que tende a jogar o meu valor para infinito. Então, quando a gente fala de um polo de uma função,
são valores que, se essa variável se aproximar dele, a sua resposta tende ao infinito. Então, por exemplo, teoricamente, o nosso carro sairia voando se o S fosse igual a 0, se o S fosse igual a -2 ou se S fosse igual a -5. Claro que é teórico, mas por frações parciais é isso que a gente faz. Nós separamos eles em frações através dos polos. Tá? E aí, eu não vou passar pelo processo todo com vocês de como encontrar A, B, C, né? Não convém, a gente não está na aula específica disso, né? Se alguém for meu aluno esse semestre, vai estar. Então, a munheca para fazer esses cálculos. Mas a gente sabe que esses valores aqui vão satisfazer essa igualdade da nossa fração parcial. E aí a gente consegue representar a nossa equação dessa forma, onde aí sim eu consigo aplicar a transformada inversa de Laplace. Então, a gente aplica em cada um dos termos e, finalmente, a gente consegue encontrar a nossa equação no domínio do tempo, ou seja, o nosso modelo matemático do deslocamento dessa massa no sistema bola-amortecedor em função do tempo como resposta ao quebra-mola. Então, muitas vezes perde o senso físico daquilo que nós estamos fazendo ao modelar um sistema, né? A gente vê muitos números, mas lembrando que esse tanto de número aqui é simplesmente para eu poder colocar o valor do tempo que eu quiser aqui nessa equação e saber quanto de deslocamento eu vou ter. Então, não, depois de coloca aqui em todos os lugares que tem T, que você vai descobrir. Então, esse é um modelo matemático. E aí, se eu quiser um gráfico, então, como que eu traçaria um gráfico? Eu ia falar, eu quero fazer até 10 segundos. Aí, eu manualmente, se você for fazer analítica, você ia ter que pôr aqui, escolher um intervalo do tempo, por exemplo, 0,1 segundos era quanto? 0,2 segundos era quanto? Vai repetir isso até 10, e aí sim, você vai plotar essa curva, que é a resposta, ou seja, que é o quanto que o seu pneu deslocou, que o seu veículo deslocou em função do tempo ao passar pelo quebra-mola, tá? Então, isso que foi esse trabalho todo, foi para nós chegarmos nessa equação. E aí, passados esse tempo, acho que até foi mais da metade, só falando um pouquinho de como calcular essas equações de forma analítica. E aí nós vamos passar, finalmente, para o MATLAB e para o Simulink e ver como que esses dois softwares podem nos auxiliar no cálculo dessas funções. Então, primeira coisa, o MATLAB, na verdade, ele é uma linguagem própria, tá? Ele é uma linguagem de programação e ele é de alto nível. Ou seja, quando a gente fala que uma linguagem de programação é de alto nível, é que a gente tem muita familiaridade, né, com a língua, ela é bem direta, ela é bem intuitiva, né, diferente de linguagens de baixo nível. E os elementos básicos do MATLAB vão ser as matrizes, tá? Então, o MATLAB ele vai permitir manipulações de matriz, vai permitir plotagem de funções e dados, implementação de algoritmo, criação de interface de usuários, interface com programa, enfim, assim como toda linguagem de programação, né, as possibilidades elas são infinitas quando a gente está usando o MATLAB. A diferença de uma linguagem de programação para outra são as funções, né, e os recursos que eles vêm em si, que vai facilitar muito a vida, em vez de a gente ter que programar tudo do zero, né? Então, essa é a vantagem do MATLAB. Então, o MATLAB, ele é muito conhecido por fazer esses plots tridimensionais bonitos da parte de matemática, né? Então, e ele é um software não só acadêmico, ele tem função comercial também, industrial, é possível fazer vários modelos através do MATLAB, né? Então, um pouquinho da história aí, quem criou ele foi esse cara aí, o Clever Moller, tá? Ele era um cientista influente em análise numérica, especialmente em álgebra linear, por isso que ele vem tão próximo aí das matrizes, né? Então, o MATLAB ele é a abreviação de Matrix Laboratory, que é laboratório de matriz, e ele foi desenvolvido inicialmente para resolver esses problemas de álgebra linear numericamente.
Lembrando que a gente tem que resolver, todo problema que a gente resolve através de um computador tem que ser de forma numérica, né? Por aproximação e convergência, porque né, computador não faz cálculo de analítico, né? E hoje o MATLAB ele é muito mais do que esse laboratório de matriz, né? Ele é uma promissora e completamente nova linguagem de programação de alto nível, igual eu falei com vocês. E aí vem o Simulink. O Simulink aí a gente gosta mais ainda, que ele vem nesse formato de bloquinho, bem intuitivo, bem mais simples, né, de questão de programação, você não tem que digitar, e ele é utilizado para modelar, simular e analisar os sistemas dinâmicos, lineares ou não lineares, discretos ou contínuos no tempo, tá? E aí a gente consegue fazer a programação dele, vamos dizer assim, não é nem a programação, né, mas é um ambiente de diagrama de blocos que possui essa interface gráfica com o usuário. Então, ele é bem bacana porque você consegue representar as funções de transferência por blocos e mandar os sinais passando através de cada função, tá? Ele inclui aí uma vasta biblioteca desses bloquinhos, então, pré-definidos, e você também pode criar seu próprio bloco. E o MATLAB e o Simulink, eles são integrados, então você tem todo o poder matemático ali do MATLAB podendo integrar com o Simulink, né? Então, é bem interessante. Agora, o que eu vou fazer, pessoal, vou pedir para vocês só um segundo, que eu vou passar para o meu outro desktop e a gente vai resolver o mesmo problema que eu fiz analiticamente aqui. Nós vamos utilizar tanto o Simulink e depois o MATLAB em problemas similares para resolvê-los, tá? Então, vou só passar para o meu outro computador aqui e aí a gente dá sequência. Só um segundo, por favor. Vocês conseguem me ouvir aí tranquilo? Perfeitamente, sim. Ok, então eu vou projetar a tela aqui no outro computador.
Pessoal, vocês estão sem som? Mais alguém está sem áudio? Tenta. Vocês também estão sem áudio? Falei que você que era bugado, velho. Esse negócio de pôr o áudio, vamos ver. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Não, ele buga. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pedir o Vinícius para baixar esse vídeo, porque está na conta dele. E vou fazer o upload dele no YouTube. Aí eu coloco o link desse mini curso lá também para vocês até amanhã, tá bom? Que aí fica mais fácil. Aí vocês Beleza. assistam. Até qual ponto vocês conseguiram assistir? Com áudio, né? Na hora que o senhor virou aí pro outro computador, cortou o áudio. Na hora que eu virei, como? No vídeo seu aí, você sai de um computador e passa pro outro, né? Quando eu começo a entrar no programa, né? Aqui. Isso. Tá. O Não, programa vou vai fazer o cortar o seguinte. áudio. E a Tá, partir daí. eu vou tentar então gravar esse vídeo, vou pôr esse vídeo no YouTube e mando para vocês. Tá bom? Beleza. Aí eu vou colocar no mesmo lugar lá na sessão 2.3, mas aí vocês estão liberados para estudar para a prova aí e assistir o webinar lá que está no YouTube também, tá bom? Beleza, professor. Vai entregar o trabalho até quinta-feira que vem. Até quinta-feira no meu e-mail. Beleza. Beleza, professor. Valeu. Valeu, boa noite aí, gente. Obrigado, até mais. Falou, boa noite, professor. Valeu.